Questionário de História para estudar para o simulado. As civilizações da Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia? A Mesopotâmia se localiza onde? Qual é a característica dos rios Tigre e Eufrates? O que as cheias dos rios Tigre e Eufrates obrigavam os grupos que ali viviam a fazer o quê? O que os mesopotâmios criaram? Qual é a característica da Mesopotâmia? Fale sobre a Mesopotâmia e os sumérios. O que eram as cidades-estado? O que os sumérios cultivavam, criavam e praticavam? O que os sumérios cultivavam, criavam e praticavam? Quem eram os escribas? Fale sobre a arquitetura dos sumérios. O que fizeram os acadianos? O que era o Código de Hammurabi? O que era a Lei de Talião? O que fizeram os assírios? O que faziam os assírios? Fale sobre a escrita cuneiforme. Fale sobre a biblioteca de Nínive. Fale sobre o Segundo Império Babilônico. Fale sobre a cultura dos mesopotâmicos. O que os mesopotâmicos fizeram como inovação? O que os mesopotâmicos descobriram? Fale sobre as atividades dos mesopotâmicos. O que acontecia com a maioria da população mesopotâmica? Os governantes mesopotâmicos faziam o quê? O que os mesopotâmicos praticavam? Como era a pirâmide social na Mesopotâmia? Os hebreus, fenícios e persas.
De onde se originaram os semitas? De onde se originaram os indo-europeus? Fale sobre a Palestina e seus habitantes. Qual é a característica dessa região? Como eram organizados os hebreus? Como estava dividida a sociedade hebreia? O que o governo hebreu exigia do povo? O que os hebreus praticavam? Como era a forma de produção dos hebreus em relação ao solo? Fale sobre a religião dos hebreus. Os hebreus também acreditavam em quê? E essa crença serviu de quê? Quais são os rituais e crenças dos hebreus? Fale sobre a Bíblia, como está dividida a história hebraica. Fale sobre os patriarcas hebreus. O que aconteceu com os hebreus que abandonaram a Palestina por causa dos cananeus? Quais eventos aconteceram quando Moisés liderou o povo a sair do Egito? O que foi o Êxodo? O que aconteceu no Êxodo? Fale sobre a era dos juízes hebreus. Fale sobre a era dos reis hebreus. O que o rei Hebreus fez? O que aconteceu no reinado de Salomão? Qual foi a principal obra grandiosa do rei Salomão? E o que tinha nessa obra? O que aconteceu com o reino hebreu depois da morte do rei Salomão? Fale sobre a dispersão dos hebreus. Como iniciou o cativeiro da Babilônia aos hebreus?
O que foi a diáspora? O que aconteceu com o território da antiga Palestina depois da diáspora? Como aconteceu a volta dos judeus para o território? O que aconteceu com a volta dos judeus para o território criado pela ONU em 1948? Fale sobre a Fenícia. Fale sobre a centralização do poder dos fenícios. Fale sobre o território dos fenícios. Qual era a habilidade dos fenícios? Os fenícios se destacaram com o quê? Como era formada a elite da sociedade fenícia? O que os fenícios controlavam? Como começou a decair o comércio dos fenícios? Fale sobre a religião, a ciência, a escrita e a arte dos fenícios. Fale sobre os persas. Os medos se instalaram onde? E os persas se instalaram onde? O que Ciro o Grande fez? O que fez o rei Dario I? Dario I? O que foi a Guerras Médicas? Fale sobre a religião dos persas. Como os persas ficaram conhecidos?